9h49. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Quero mandar um bom dia especial para minha colega de trabalho aqui, a Toinha, a mulher do financeiro, né? A Toinha traz um chazinho de gengibre, que é uma delícia. Para a garganta é uma maravilha, né, Thales? O que eu faço, meu filho? 9h50. Depois de todos aqueles questionamentos de que o governador Gladson Cameli iria transferir as responsabilidades, estou falando em outras palavras, tá? Para as prefeituras, para que os prefeitos decidissem o que vai abrir e o que não vai abrir em seus municípios, ele fez um vídeo explicando toda essa situação e como vai funcionar. Vamos acompanhar. Meus amigos, hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o planejamento de reinício da nossa economia e tirar todas as dúvidas sobre o seu funcionamento. Para que você entenda, quando o coronavírus chegou ao nosso estado, o governo do estado trabalhou muito rápido para fazer a sua parte. Criamos um atendimento exclusivo, compramos respiradores, remédios, EPIs e fizemos desinfecção de ruas e avenidas. Num sinal de reconhecimento, aumentamos o pagamento dos servidores e profissionais na linha de frente do combate à doença. E em apenas 30 dias, levantamos um hospital inteiro e equipado e funcionando aqui em Rio Branco. Um hospital inteiro, todo equipado e funcionando em tempo recorde. Já estamos fazendo o mesmo em Cruzeiro do Sul. Com esse trabalho, o estado ganhou mais 240 leitos, que após a pandemia vão continuar atendendo a nossa população. Multiplicamos por 4 o número de UTIs disponíveis no estado. E em apenas 1 ano e meio, fizemos mais que nas últimas décadas. Além disso, cuidamos das pessoas mais necessitadas. Proibimos o corte no fornecimento de água. Arrecadamos e distribuímos milhares de cestas básicas e donativos. E eu mesmo fiz questão de doar todo o meu salário durante a pandemia. O isolamento social serviu como uma forma de conter a velocidade do contágio, enquanto o governo reforçava o atendimento na rede pública de saúde. Como você viu, o governo faz muito, mas não pode tudo. Por isso, chegamos numa nova fase, em que o governo do estado precisa dividir a responsabilidade com as autoridades da saúde e os prefeitos de cada cidade. Afinal de contas, as pessoas moram nas cidades e agora cabe a cada prefeito decidir o que abre ou fecha, de acordo com os índices da sua cidade. Nessa nova fase, a decisão sobre a abertura ou fechamento das atividades caberá a cada prefeito. Para isso, o governo federal enviou recursos e o governo do estado montou uma estrutura e um plano de funcionamento. Esse é o modelo que vem sendo adotado em todo o Brasil. O governo do estado vai continuar atendendo as pessoas, vai continuar oferecendo o cuidado da saúde e vai continuar ao seu lado, como sempre esteve e como sempre estará. Mas agora, a decisão sobre a reabertura das atividades cabe a cada um prefeito. Conheça e acompanhe o plano da sua cidade. E lembre-se, para tudo isso dar certo, é fundamental que você siga as instruções. Só assim, o coronavírus vai passar e a vida vai continuar. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Tá certo. É o que eu falava ontem. Cada prefeito avalia a situação do seu município e decide. A academia vai funcionar? Dá para funcionar uma academia com os números que nós temos aqui no nosso município? Dá ou não dá? O prefeito vai decidir. Mas e o Serafim decide lá em Sena?
A prefeita Socorro Neri está com um abacaxi na mão. Rio Branco, claro, concentra o maior número de casos, né? E tem a pressão dos grandes comerciantes. Aí tem a pressão daqueles que dizem, não pode abrir o comérciozinho pequeno, mas a lojinha vermelha lá está aberta. Que eu não vou dizer o nome, né? Aí o fulano não pode abrir a mercearia dele no bairro, mas o grandão lá está aberto. Isso aqui é de primeira necessidade ou não? Isso e aquilo outro está aberto. Começam os questionamentos. E eu já ouvi de várias pessoas. Aí diz assim, bom, se não respeita, então estão enganando. Não é bem assim, pessoal. Olha os números aí na tela. 11.810 pessoas infectadas com o coronavírus, com a Covid-19. De segunda para terça-feira, o estado bateu um novo recorde de mortes por Covid-19. 16. Saindo de 305 para 321. E queira Deus que não. Mas extraoficialmente poderemos ter hoje um novo recorde nessas mortes. Ou seja, se de segunda para terça tivemos 16, de ontem, terça-feira, para hoje, quarta, pode superar. E você continua fazendo a sua parte. Os números dizem tudo. Não vou nem dizer o número de infectados. Tem gente que não liga para isso. Mas eu quero que você olhe para o número de mortes. Você pode não ter medo de ser infectado, mas tenha medo da morte. Não é, Thales? Eu, por exemplo, não tenho medo do vírus, particularmente. Mas morro de medo de morrer, né? Já morro de medo só de pensar em morrer. Aí é quando a gente vai ter cuidado. Quando eu digo assim, não tenho medo do vírus, aí você quer que você entenda o que eu estou querendo dizer. Que o vírus em si não causa medo. Mas aí você resolve se proteger, por quê? Porque você não sabe como o seu organismo vai reagir. Se você vai precisar de um leito de hospital, de uma UTI, se você não vai. Se você vai conseguir sobreviver. Inclusive, falar em sobreviver, eu gostaria aqui de, em nome de todo o complexo de comunicação o Rio Branco, em especial em meu nome, né? Porque a gente tem uma relação de amizade. Pedir que Deus conforte o coração do Dr. Raimundo Castro, que perdeu a sua esposa. Uma jovem estudante de psicologia, que foi uma das vítimas, né, da Covid-19. Raimundo Castro, médico, fez de tudo para salvar a esposa, para que você veja que não é a falta de empenho do Estado. É o vírus e a doença que são agressivos com algumas pessoas. Consegue aí, não, produção, rapidinho, uma fotografia da esposa do Dr. Raimundo Castro? Para que as pessoas vejam uma mulher jovem, esposa de um médico e de um conceituado médico, que estava ali empenhado 24 horas. Ela foi, tá aí, ela foi infectada no 5º mês de gestação, o parto foi induzido, tentaram salvar a criança, não conseguiram. Depois ela continuou lutando para sobreviver. O marido médico, volto a falar, se empenhava de todo jeito. Toda a atenção do mundo era voltado para a esposa. E mesmo assim, ela acabou não resistindo e é mais uma vítima desse novo recorde de segunda para terça-feira. Que Deus conforte o coração
do Dr. Raimundo Castro e de toda a família. 9h58, está aí ela com a filhinha, a única filha do casal, e ela estaria grávida do segundo filho, que também não resistiu e morreu, né? Hoje, quarta-feira, é dia de comentário do Narciso Mendes e vamos ver que assunto que o Narciso vai abordar nesta quarta-feira aqui no Bom Dia Rio Branco. Você que está chegando agora, obrigado pela audiência e pela companhia e pode rodar. A frase a seguir: governar é escolher prioridade, é de autoria do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Portanto, o que é uma prioridade? É aquilo que deva ser feito em primeiríssimo lugar, a despeito de outras coisas a serem feitas. Acontece que, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, quando tomamos conhecimento da existência do coronavírus, qualquer que fosse a prioridade escolhida pelo governo Jair Bolsonaro e sua equipe ministerial, deveria se voltar inteiramente para combater a Covid-19. E por assim não ter procedido, no dia de hoje, já estamos contando com mais de 52 mil mortes e mais de 1 milhão de contaminados com o coronavírus. Entretanto, há mais de uma semana que o debate político do nosso país, dos prós e dos contras, se reportam tão somente à prisão de Fabrício de Queiroz e à demissão do senhor Abraham Straub do Ministério da Educação. Ora, nós não podemos continuar agindo politicamente desta forma. Do contrário, as crises que o governo Jair Bolsonaro já havia herdado, sobretudo a crise econômica, jamais será recuperada. E ainda mais porque ela está sendo alimentada por uma crise igualmente gravíssima, que é uma crise de natureza política. Portanto, é chegado a hora, nós não temos mais tempo a perder. Os nossos poderes, juntamente com a nossa sociedade, há que se unirem no sentido de darmos combate ao coronavírus, até porque, e lamentavelmente, já somos o segundo país do mundo em número de mortes e de contaminação pelo coronavírus. E na pisada que vamos vindo, certamente tomaremos o primeiro lugar dos Estados Unidos. Até porque as providências que deveriam serem tomadas para evitar o alastramento desta doença não foram tomadas. Muito pelo contrário. Preocupa-me ver, preocupa-me assistir que até os estados que haviam praticado isolamento social começaram a afrouxá-lo, a ponto de
o estado de Minas Gerais e o estado do Rio Grande do Sul, que vinham experimentando razoáveis números de combate ao coronavírus, pelo afrouxamento da social, estão hoje se constituindo nos 2 estados mais contaminados do Brasil. Hum, 10h05. Deixa eu mandar um recadinho aqui rapidinho. A pessoa pediu para eu falar e eu vou falar. A Vitória está mandando um abraço pro irmão dela, o Alan Borges, que está no presídio Francisco de Oliveira Conde, no pavilhão H. E ela está dizendo o seguinte, ó, que a mãe dele vai levar os produtos lá no polo. E que não foi ainda porque ela perdeu o ônibus de Rio Branco ontem. Tá aí? Tá bom? Tá claro, Thales? Dado o recado? 10h04. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã a partir das 9h, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.